quê? A gente viu que a cirurgia plástica tradicional, foi o que eu formei, né? Minha formação foi toda em Universidade Federal, a gente sai com aquela ideia totalmente focada no ato operatório em si. Ou seja, a gente sempre tem de entregar as melhores técnicas e tecnologias. Então, basicamente, nos últimos 5 anos como cirurgião plástico, eu fiz todos os cursos, tanto no Brasil como no exterior, em busca de entregar o melhor ato, a melhor cirurgia possível ao meu paciente, até mesmo a melhor tecnologia. Só que eu vi que somente isso eu não conseguia entregar o melhor resultado para o meu paciente. Foi daí que surgiu o método CPI, a cirurgia plástica integrativa. Ou seja, o ato operatório ele é somente uma parte do resultado cirúrgico, mas toda a jornada do paciente, o pré, o pós e o intra são importantes. Então a gente criou essa cirurgia plástica integrativa, que é um avanço da cirurgia plástica tradicional. Ele não é baseado também em achismos, ele é baseado em evidências e é um método replicável. Então é um método que pode ser feito aqui ou qualquer parte do mundo. Então o paciente vai ter uma recuperação mais rápida e também, por consequência, um resultado melhor. E muitas das nossas pacientes moram em outras cidades, outros estados, e até mais de 30% está morando até em outros países. Então, é imprescindível ter uma recuperação rápida. Então, esse método ele é especial para essa recuperação rápida e ter um resultado até superior que o método tradicional. Nós entendemos muitas vezes que o paciente tem uma necessidade de tempo, né? São muitas vezes as mamães que precisam se recuperar naquele tempo de férias escolar, muitas vezes uma paciente que está vindo de outro país e precisa voltar o mais rápido possível para suas atividades em outro país. Os pacientes vêm para fazer cirurgias de grande porte, isso acaba levando a uma perda de substâncias como minerais, como líquidos do corpo, e isso precisa ser reposto. Se você for deixar para o próprio organismo repor isso ao longo das semanas, você leva a uma recuperação muito lenta, e isso acaba que você volta ao que era feito tradicionalmente. Não pode isso, não pode aquilo, você não pode movimentar assim, não, você não pode movimentar assado. Por quê? Porque você vai depender única e exclusivamente do organismo se recuperar. No pilar da recuperação, nós agilizamos essa recuperação. Através de quê? Das reposições. Então é soroterapia no pós-operatório, nós vamos repor líquidos perdidos, nós vamos repor vitaminas perdidas. Então tudo isso vai agilizar o processo e que no final das contas o paciente vai ter uma recuperação aí de 40% a 60% mais rápida do que um método tradicional. Aquelas áreas que antigamente eram totalmente segregadas e separadas, ou seja, eram áreas isoladas, o cirurgião plástico ele não via a nutrologia, ele encaminhava para o nutrólogo, né? O paciente chegava, a gente não fazia a parte mental do nosso paciente, a gente encaminhava para o psiquiatra. A nutricionista, a gente encaminhava para o nutricionista. Então, sim, essas áreas que eram totalmente segregadas e separadas, na cirurgia plástica integrativa, ao contrário, a gente une todas essas áreas. Então, esses 7 pilares são 7 pilares essenciais, que cada um tem uma importância fundamental para a gente unir todas elas, para a gente conseguir entregar um resultado extraordinário para o nosso paciente. O pilar emocional é um dos principais pilares do método CPI. Ele, em conjunto com os outros pilares, modificam completamente o resultado corporal da paciente. Então nós vamos avaliar a parte de depressão, parte de ansiedade, parte de compulsão, e tudo isso, regulando essa parte, nós vamos aí sim conseguir o resultado corporal que a paciente sempre desejou. Eu vi na prática resultados melhores, uma recuperação muito mais rápida e uma coisa muito importante, menos complicações. O método CPI, ele se encaixa para todos os pacientes que vão fazer qualquer tipo de procedimento e até mesmo até pacientes que não vão operar, mas pode passar por esse método para ter uma otimização da saúde. Porque esse método, ele não é só simplesmente questão estética, é uma questão só de pré ou pós-operatório. Isso vai te dar mais saúde para o seu paciente,
mas não só mais saúde, vai dar mais longevidade. Então a gente preocupa muito com a parte da performance cerebral do nosso paciente, da autoestima, resgatar a autoestima do nosso paciente, porque com isso você está com uma energia melhor, ele vai ter muito mais vontade de trabalhar, de socializar, de relacionar melhor. Então o foco hoje, além do ato operatório de excelência, é a gente entregar mais qualidade de vida, mais longevidade para o nosso paciente e resgatar mais autoestima cada vez mais do nosso paciente. E eu tenho certeza que vai aí romper barreiras e o método CPI cirurgia plástica integrativa ela vai conquistar outros países como já conquistou o Brasil, porque o nosso foco é uma cirurgia plástica de excelência, além de entregar um resultado excepcional do nosso paciente com as melhores técnicas e tecnologias, mas é também a gente entregar mais saúde hoje para o nosso paciente, então foco também muito na longevidade hoje para o nosso paciente. Então a cirurgia plástica integrativa, eu falo que ela é uma filosofia de vida mesmo para o nosso paciente e é um marco evolutivo da cirurgia plástica aí tradicional. A palavra que representa o método CPI é preparação. E é claro, é aquele velho ditado: quem não treina não joga bem. E então, quem não prepara bem o paciente não tem o bom resultado depois da cirurgia. Fica até difícil de eu falar uma palavra só, mas com certeza o resultado, porque o paciente quer um resultado bom e nós também queremos esse resultado. O objetivo desse paciente quando chega aqui, quando ele senta aqui nessa mesa aqui, é ter um bom resultado. E isso o método CPI vai te entregar. Evolução, porque eu vejo, como eu vim da cirurgia plástica tradicional, e eu vejo o que a gente entregava e o que a gente entrega hoje, eu vejo que é uma evolução muito grande, não só quando a gente está falando em termos de resultados para o nosso paciente, mas a gente vê também em menores taxas de complicações, menores retoques que a gente faz hoje para o nosso paciente. É um método replicável, é um método que a gente vê que o paciente tem uma aceitação muito grande, esse paciente volta depois para estar fazendo outros protocolos, para ter uma continuidade na clínica. Então eu vejo que é uma evolução da cirurgia plástica tradicional e eu vejo que ela veio para ficar.